Não tinha grandes valores financeiros para investir, não tinha material, ferramenta, mas começa com o que você tem. Você tem que começar o movimento. Mas é uma baita empreendedora. Quando eu conheci ela, fui uma olhada na história dela e tem muita coisa bacana para ela compartilhar com vocês. Empreender na contabilidade foi um destino. Meu pai empreendeu há 47 anos atrás. Não foi fácil no meu caso, porque nós não tivemos um processo de sucessão. E foi na luta mesmo. Foi aprendendo, quebrando a cara, fazendo errado, fazendo certo, comemorando. E chegou um determinado momento que eu falei, tem alguma coisa errada. Gente, começa o movimento. Sai da caixa, revê suas crenças, sua mentalidade, tudo começa aí. A chave é essa. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E, gente, eu sempre falo aqui que eu amo trazer a mulherada aqui. Por quê? Eu sei que a mulherada ela é ocupada, a gente tem tantas atribuições. Então, às vezes eu não consigo trazer, eu convido, demora um tempo para vir. E eu tô muito feliz dela estar aqui hoje. Ela veio de longe até aqui o nosso estúdio. Mas é uma baita empreendedora. Quando eu conheci ela, fui dar ali uma olhada na história dela e tem muita coisa bacana para ela compartilhar com vocês, contadores, contadoras. E hoje eu tô aqui com a Adriana, da Serve Contabilidade. Adriana, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Marta, a oportunidade de estar aqui. Vai ser um bate-papo muito bom. Vai ser muito legal. E ela tem muita coisa bacana para falar para vocês. E começando, né, Adri? Eu quero, mais do que eu falar, eu sempre falo, é melhor a pessoa falar sobre ela do que eu ficar falando aqui sobre a pessoa. Então, assim, eu quero que a Adri fale quem é você. Por que você resolveu empreender na contabilidade? Por que você resolveu ser contadora? Me conta um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Marta, empreender na contabilidade foi um destino, né? Meu pai empreendeu há 47 anos atrás. Ele fundou a Serve e contabilidade daquela época tradicional, livro balanço no livro preto. E a história dele foi indo. Há 17 anos atrás nós perdemos o meu pai, né? E assumimos então aí o escritório. Eu e meu irmão. Hoje meu irmão não trabalha mais comigo, né? Ele tem outros negócios e eu segui, né? Mas já desde sempre meu pai quis, né? Aquelas coisas de antigamente. Eu fiz isso tudo para vocês, né? Então ele desejava muito. E eu sempre gostei, né, dessa área. Quis fazer faculdade de Direito, então sou bacharel em Direito, né? Sou especialista em Direito Empresarial, porque já ia para esse viés, né? Gostava. O empreender não foi uma decisão minha, mas escolher atuar nesta área, sim, foi uma escolha minha. Então, me formei em Direito, fiz especialização em Direito Empresarial, me formei em Contabilidade, tenho especialização hoje em Contabilidade Imobiliária. Então, a gente tem lá no escritório nichos, alguns braços, né, de especializações. Então, hoje a gente tem especialização para entretenimento, especialização para imobiliário, onde eu atuo diretamente com as holdings e SPS, né? Que hoje em dia é um modelo bastante utilizado ali para pessoa física que quer começar a construir, vender, e impostos na pessoa física é muito mais caro. Então, a gente faz toda uma estrutura ali tributária para empreender por uma SPE, né? Nesse modelo, que é o modelo mais vantajoso hoje. Então, a gente tem esse braço do imobiliário, temos o braço do entretenimento e temos também o braço da indústria. Que bacana. A gente atende todos os clientes, mas a gente tem esses 3 braços especializados. Show. Né? Bacana. Adriana, você falou que você é uma sucessora, então, né? Isso. Então, seu pai construiu ali para você, seu irmão acabou indo para outro caminho, e você falou assim, vou pegar isso aqui com toda a garra, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente ainda tem muita gente de escritório que está pegando sucessão. Então, que os pais estão tentando ali os filhos e tal. Como que foi esse processo de sucessão? Foi tranquilo? Não foi tranquilo, Marta? Quais foram as dificuldades e o que eu dou de dica para quem de fato está pegando a sucessão ou para quem está passando a sucessão?
Marta, não foi fácil no meu caso, porque nós não tivemos um processo de sucessão. Tá. Então, eu já trabalhava lá, né, com o meu pai, ele já vinha, assim, passando tudo que ele achava importante para a gente naquele momento, naquela época. Mas o meu pai, ele era muito jovem, ele não estava doente, ele foi uma morte de um dia para o outro. Então, nós não esperávamos, não estávamos preparados. Eu, na época, tinha 25 anos de idade, né? Então, não houve esse processo de sucessão. Foi no susto. Entendi. Né? Foi no susto. Abracei, né? Na época, meu irmão estava comigo, abraçou também, abraçamos. Começamos ali de uma forma até que empírica, porque não deu tempo, né, dele nos passar mais. Então, começamos com a garra que a gente tinha, com o conhecimento que a gente tinha, que a gente era tecnicamente preparado, né? Tínhamos já feito faculdade, estudado, especializado, então tínhamos uma preparação, mas a gestão em si foi um pouco empírica, sim, não tivemos esse tempo, né? E foi na luta mesmo, foi aprendendo, quebrando a cara, fazendo errado, fazendo certo, comemorando, foi muito difícil, mas foi muito bom. Porque quando é mais difícil, a vitória é mais gratificante, né? Sim, sim. E hoje em dia, não é brincadeira, né? 47 anos de história, né? A média aí de uma empresa brasileira é 2 anos, 3 anos de vida, né? Nossa. Não é fácil empreender no Brasil. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né? De estar já aí há 17 anos, desde o falecimento do meu pai, à frente e tá dando certo, dá errado, mas depois dá certo e a gente corre atrás da informação. O que eu diria quando existe esse processo de sucessão aproveite, né, o sucessor, aproveite para tomar todo o conhecimento que o sucessor pode te passar, né, porque faz falta quando você não tem. E eu acho que pegar uma empresa em fase de transformação é muito mais difícil do que você começar. Né? Tem a parte boa, porque você já tem uma carteira de clientes, já tem confiança no mercado, mas a transformação é muito, muito dolorosa. Por quê? Na época, por exemplo, que meu pai fundou ali, era tradicionalíssimo. Contabilidade não era nada do que é hoje, né? E, consequentemente, ele tinha colaboradores muito antigos também, que também eram daquela época, processos de trabalho muito antigos. Então, a gente reestruturar tudo isso e mudar junto com a nossa cabeça, a cabeça do nosso colaborador e principalmente do nosso cliente, que também estava habituado com aquela forma de trabalho, é demorado, né? Não é um processo rápido. Não dá para fazer correndo, porque você vai acabar perdendo aí boa parte dos seus colaboradores, boa parte dos seus clientes. Então, se você quer manter, né, você precisa ir devagar. Porque Sim. do mesmo jeito que a gente demora para transformar nós, as pessoas também, a gente tem que entender. Nesse processo óbvio que muitos não se adaptam. Sim, sim. Né? Então, hoje, o nosso quadro de colaboradores aí é, em parte, bem diferente do que era antes. Porque a pessoa não se adapta e está tudo bem, né? A gente traça as diretrizes, a cultura que a gente quer para a nossa empresa e estabelece aquilo. E começa o processo. E muita gente não se adapta e tá tudo bem. Cada um tem um processo, cada um tem um jeito de trabalhar. Faz parte, né? Então, muita gente é boa, a gente perde, né? Mas também vem outras, né? E a coisa vai acontecendo, vai se transformando. No meu caso, hoje, eu faço a gestão sozinha, né? Meu irmão não está mais lá. Então, assim, é muita coisa. A gente sabe que você falou das mulheres, né? Eu acho que para a mulher tem uma carga ainda diferente, né? Por mais que a gente tenha companheiros aí, no caso das casadas, que auxiliem, que ajudem, é diferente, né? Mãe é mãe, aquela Exato. frase, né? Então, a gente tem essa carga toda, o lar, o marido, a família, né?
Então, não é fácil, né, a gente empreender. As dores das mulheres empreendedoras são as mesmas, não tem jeito. Tem jeito. E assim, não desmerecendo nenhum homem, imagina, de jeito nenhum. Mas a gente sabe que a mulher, ela tem uma carga muito maior, porque culturalmente os filhos ficam sobre a gente, a casa, enfim, tem vários viés, né? E você falando aí, Adriana, sobre essa questão que foi no susto, a sucessão, né? As coisas foram acontecendo, foi agarrando com a mão, foi acertando, errando e fazendo as coisas dar certo e trocou as pessoas e hoje tem pessoas diferentes lá. O que você falou que você tem uns nichos, né? Você, olha, eu tenho alguns nichos lá. Desde a época do seu pai já vem com esses nichos? Qual foi a virada de chave que você deu em relação a nicho? Que você se especializou nisso? O que te fez fazer isso? Marta, a virada de chave foi uma virada completa. Não foi só com relação aos nichos. Tá? Então, eu vim ali numa sucessão de um escritório tradicional. Tá. Né? E por algum tempo ainda, mesmo após o falecimento do meu pai, a gente continuou tradicional, né? E chegou um determinado momento que eu falei, tem alguma coisa errada. Porque a gente estava bem, graças a Deus, nunca tivemos numa situação de quase falência, tivemos que mudar, porque não, graças a Deus, vinha tudo caminhando bem. Mas eu comecei a observar que o crescimento era muito pequeno, né? E hoje não é assim que funciona, né? A gente tem que crescer numa velocidade um pouquinho maior do que a que eu estava ali observando. Falei, não, tem alguma coisa errada. Se eu tenho uma equipe tecnicamente boa, né? Eu tenho uma equipe muito boa, sabe, Marta? A gente não é um escritório muito grande, apesar do tempo, né, de existência. Mas eu não tenho churn de saída de cliente por erro, por problema. Saída de cliente lá acontece, o cliente vende a empresa e quem comprou já tem outras empresas com outro contador e não quer trocar. Ou na pandemia perdi bastante cliente, infelizmente, fechou muita empresa. Mas eu não tenho churn quase por descontentamento com o serviço. Bacana. Então, por que a gente não cresce? Aí, comecei atrás dessa informação, eu fui buscar isso. E aí, eu saí da caixinha. Essa foi a virada de chave. A hora que eu saí da caixinha, comecei a estudar gestão, porque eu tinha formação em direito, eu tinha formação em contabilidade, eu tinha formação em direito empresarial, em contabilidade imobiliária, um monte de especialização, mas nunca tinha estudado gestão. E aí eu comecei a ir atrás disso, né? Não, eu preciso profissionalizar a minha gestão. Essa foi a minha primeira ideia. E comecei a sair da caixinha em busca disso. E aí, minha mente abriu de uma forma que, sim, eu precisava estudar gestão, mas não era só isso. Não era só isso. Eu precisava ter treinamento de pessoal, treinamento de RH, né? Não é treinamento só técnico, que era o que a gente fazia na época, né? Muito curso, muita técnica, o tempo todo o pessoal estudando, pagando curso pro pessoal, mas não era só isso. Se eu quisesse crescer de uma forma escalável, eu precisava também fazer com que a mentalidade de todos pensasse dessa forma. Né? E aí não basta você ser bom tecnicamente, você precisa ser profissional, né? Porque era uma empresa de família, então assim, existiam coisas ali, empresa familiar, né? Não, eu quero ser mais profissional. E a cabeça do pessoal tem que mudar junto com a nossa. Não adianta a gente mudar sozinho. O nosso colaborador, a nossa empresa tem que ter a mesma cultura que a gente. Então, aí me deu a virada de chave com relação à importância da cultura da empresa. Nunca tinha me preocupado, nunca imaginei que fosse tão importante uma cultura escrita, uma cultura propagada, falada, porque os colaboradores que estão lá com a gente, a maioria já há um bom tempo, já conhecem, já sabem como a gente pensa, como tem que fazer, mas onde está escrito isso? Sim. Como que a gente propaga isso? E isso é tão importante, e eu não tinha essa visão. Então, assim, coisas que aparentemente para mim eram pequenas, eram bobagem. Não é. Então, na verdade, virou a minha chave aí com relação a tudo. Aí eu entendi que eu precisava usar essas especializações que a gente tinha para nichar o negócio, para criar núcleos especialistas, porque a gente tem um bom atendimento generalista, sim. Mas é legal você ter uma especialidade, entendeu? Ser especialista em alguma coisa, poder oferecer alguma coisa além, né? Porque eu falo assim, o básico bem feito é obrigação de qualquer profissional, em qualquer área,
que mais, além do básico bem feito, você tem para oferecer, né? Então, a gente tem agora aí um olhar diferenciado na hora que eu vou fazer, por exemplo, uma declaração de imposto de renda nessa época da pessoa física, do sócio da empresa que eu cuido. Eu já olho o imposto de renda dele quando eu vou fazer de outra maneira. Eu já consigo observar ali, olha, aqui eu vou fazer uma sugestão se ele não quer fazer um projeto de holding. Ele tem bens que já me dão a impressão que vale a pena para ele. Proponho, vamos fazer um projeto. E aí eu criei também toda um ecossistema de produtos. Alguns, nem todos é a gente que faz lá, mas nós temos parceiros de confiança que fazem. Então, a gente vai criando ali para o cliente, não só o atendimento e a contabilidade básica bem feita. A gente cria para nós e para ele oportunidades, né? E, às vezes, numa pequena oportunidade, o retorno financeiro é imenso para nós e para o cliente. Sim. Que economiza aí muito em tributos, né? Porque o que o cliente às vezes não sabe contabilidade é uma coisa, consultoria contábil é outra, projeto de holding é outra. Porque antigamente o contador faz tudo. Era tudo para o contador. Recebi uma trabalhista, liga para o contador, não liga para o advogado. Contador era o segundo dono da empresa. E não é assim hoje. E não pode ser assim. Por que não pode? Porque quando você sabe muito, você não sabe nada profundamente. Então, cada profissional tem que ficar na sua área. E é interessante você ter uma especialidade. Então, a gente não consegue ser especialista em tudo, mas a gente consegue ter bons parceiros especialistas naquilo que a gente não é e trabalhar junto. Show. O contador não pode ser hoje, não cabe mais ser concorrente. São parceiros. A gente tem que ser parceiro. Isso mesmo, e concorrente é correr junto. E você está falando uma coisa muito interessante, eu estou pensando aqui no que você está falando, Adriana, que é o seguinte, hoje a contabilidade, ela mudou bastante, como você disse, né? Então, existia a época lá do teu pai, e aí você assumiu isso, e você começou a fazer aquela virada de chave, de pensar que eu preciso mudar muita coisa aqui dentro. Inclusive, uma das coisas foi pensar na especialidade certinho. E entregar para o teu cliente várias coisas diferentes. E aí a pergunta para você eu vejo muita gente no mercado dizendo que é difícil entregar esse trabalho, fazer esse trabalho mais consultivo para o cliente, ter esse olhar mais consultivo para o cliente. E aí, você que vem nessa transição, 47 anos, não são 47 dias, é muito tempo. Você estava lá com seu pai desde os seus 25 anos, acho que até menos, né? Antes, eu comecei lá, acho que eu tinha 20 anos. 20 anos, olha só. Novinha ainda. Então, olhando toda essa transição, com esses clientes na carteira, é possível? Como que você fez isso, né? Até para explicar aí pro pessoal que está assistindo a gente, porque eles acham difícil. Eu vejo, a gente conversa diariamente, eles acham super difícil. Falam assim, Marta, o meu negócio é contabilidade, não é hub de serviços. Eu vou fazer o básico bem feito. Marta, não é fácil. É difícil mesmo, tá? Não é fácil. Porque envolve mentalidade também, né? Por exemplo, eu tinha uma carteira de clientes lá da época do meu pai, da época dele. Os jovens que começaram junto com ele, né? E que hoje já têm todos mais idade. Alguns têm muita facilidade para mudança, outros não, né? Então, assim, não é fácil você mudar a mentalidade de colaborador, mentalidade de cliente, fazer com que eles enxerguem que vai ser para melhor. Porque, assim, toda transformação dói. Toda transformação dói. Né? Todo crescimento dói. Né? Até o crescimento de criança, né, mãe? Tá doendo meu joelho, mas tá crescendo. Dor do crescimento. Todo crescimento dói. Mas se você ficar naquela posição de esperando acontecer, não vai acontecer. A gente tem que fazer. A gente tem que começar. E eu achava no começo que eu não ia conseguir, porque eu não tinha subsídio, né? Não tinha grandes valores financeiros para investir, não tinha material, né? Ferramenta. Mas começa com o que você tem. Você tem que começar o movimento. A hora que você começar o movimento, as coisas vão acontecendo. Não precisa fazer correndo também. Mas eu não vou em um ano transformar. Não tem problema, transforma em 2, transforma em 3, mas começa. O começar é o mais importante. É você dar o primeiro passo, é você tomar coragem de começar.
Porque não vai ser fácil, não é fácil. Não é fácil até hoje, eu não terminei minha transformação, eu tenho muita coisa ali que eu quero mexer ainda. Eu tô começando ainda. Tá começando. Eu tô começando ainda. E quando você fala assim, Marta, tem que começar. Dá uma dica aí, você fala assim, olha, você começa por onde? Pelos colaboradores internos, com treinamento, em conversar com os clientes. Dá uma dica pro pessoal que tá assistindo, por onde essa pessoa tá totalmente perdida. E eu vejo muito isso, tá, Adri? Por onde essa pessoa, me fala, por onde você começou? Você foi estudar, então assim, mentalidade. Então a primeira coisa que a gente sabe que ela mudou, gente, porque ela fez a virada de chave. A minha mentalidade. Exato. A minha mentalidade. Comece por aí. A minha mentalidade, eu fui atrás de mudar quando eu vi que eu não ia sair daquele lugar, eu ia manter aqueles clientes, aquele pessoal, naquele lugar, sai entra mas eu não ia crescer. Tá bom, tava dando pro meu sustento, tava me dando uma renda, né, no que eu falei para você, nunca tive dificuldade, nunca passamos por um processo de dificuldade, mas não tava bom, a gente quer mais. Eu quero mais, ainda mais agora que sou mãe, eu quero dar mais coisas para os meus filhos, eu quero mais para mim, eu quero ter um pouco de lazer, né? Eu quero mais, a gente quer mais, né? Então, eu preciso mudar primeiro a minha mentalidade. Eu fiquei 1 ano, Marta, bastante tempo, mudando a minha mentalidade. Para ter certeza Que você... que era aquilo mesmo, que tinha que ser daquele jeito, porque eu também tinha alguns pontos de crenças, né? A gente tem nossas crenças, né? Isso. Então, eu primeiro precisei quebrar as minhas crenças. Por exemplo, isso aqui mesmo que a gente está fazendo hoje. Nossa, há 10 anos atrás eu achava uma bobagem, eu nem tinha Facebook, na época era Facebook. Não tinha, vou expor minha vida. Gente, o profissional, hoje... no mundo de hoje, que é totalmente internet, se ele não aparece, ele não é lembrado. Isso aí. Porque uma hora eu esgoto. Eu tô lá em São Caetano. São Caetano é uma cidade super pequena. Uma hora eu esgoto. Ainda que todos os empresários de São Caetano sejam meus clientes, acabou. Eu vou ficar ali, eu quero mais. Então eu preciso sair de lá, sair da minha caixinha. E aí eu comecei mentorias, eu comecei clube de empresários, eu comecei indo atrás para mim. E a hora que eu saí da minha caixinha, quebrei algumas crenças, falei, bom, agora eu consigo sentar com os meus colaboradores para tentar fazê-los quebrar as crenças deles também. Porque se eu não estiver convencida, eu não convenço ninguém. Então, aí eu comecei o trabalho interno, tá? Gente... vai ser doloroso, a gente vai trabalhar mais, porque isso é importante. Você tem que ter uma equipe que esteja disposta a crescer com você, tá? Porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, aí eu comecei a mexer dentro do meu escritório, com os meus colaboradores. Coloquei eles para fazer as palestras onde eu já tinha ido, comecei colocar eles para buscar. E reuniões, e bate-papos. E a hora que eu senti que as peças principais da minha equipe já estavam com a mentalidade como a minha, aí a gente começou as transformações. Eu fiz desta forma. Tem funcionado, tá? Hoje, a gente já finalizou aí o treinamento dos clientes. Olha que legal. Para que todos saibam usar o nosso sistema. Gente, a gente tem tanta coisa na contabilidade, em todas, né? Mas falando da nossa área, de automação, que facilita a nossa vida. E eu escutei, viu, de clientes, vocês vão escutar também. Então você quer que eu faça desta forma agora, para facilitar o seu trabalho, e qual desconto você vai me dar na mensalidade? E aí, o que você falou? Não. Eu não quero facilitar o meu trabalho. Eu quero que me sobre tempo para eu poder te entregar mais. Para eu te entregar melhor. Então, você vai fazer no papel? Por que você não pode fazer no meu sistema? Para você não vai mudar. Não vai aumentar a sua carga, né, de trabalho. Você vai me entregar a mesma informação de uma forma diferente. E eu vou conseguir otimizar meu tempo para te fazer uma entrega melhor, em qualidade. Né? Óbvio, Marta, é o que eu falei. Alguns vão sair, alguns não se adaptam, alguns a gente não consegue quebrar a crença. Isso faz parte do processo. Mas aí, a gente começou por onde? Quando a gente começou pelos clientes? Por aqueles que a gente via que era mais fácil de transformar.
né? Ouviu, né, gente? Então a gente começou pelos que a gente achava mais fácil de transformar. Porque se a gente conseguir transformar esses 50%, 60% que são fáceis num período mais curto, a gente vai trabalhando os outros ao longo do tempo. Vamos transformar a grande parte, que já vai nos auxiliar com ganho de tempo, para que a gente tenha o tempo para transformar os outros depois. Sim. Né? A gente ainda não tem a carteira toda transformada, tá, Marta? Óbvio que os novos clientes, aqueles que vão chegando, já chegam no novo ritmo, porque a gente já faz o treinamento no onboarding do cliente. E acabou. Né? Então, eles já entram no ritmo. Mas os antigos, que é ainda hoje 60% da minha carteira, é da época do meu pai. São clientes ali fiéis, é o que eu falei para você, a gente não tem churn de saída de descontentamento, graças a Deus. Então, eu tenho uma boa parte da minha carteira já de mais de 10, 15, 20 anos. E esses eu ainda tenho alguns que eu não transformei ainda. Que ainda está no processo, né? E que talvez eu não consiga, né? Mas hoje, eu já enxergo isso tudo diferente, porque faz parte também, né? Nem sempre você vai ser um bom profissional. Você vai ser o profissional que a pessoa deseja para o resto da vida. Porque ele vai se transformar de alguma maneira e você de outra. E às vezes chega um momento que realmente o caminho junto não continua. Mas tem outros que a gente pode conquistar e que pensem como nós. Porque a gente precisa que o nosso cliente, o nosso colaborador estejam querendo ir para onde a gente está indo. Show. A gente cresce junto, Marta. E aí você começou aí, você falou para mim, Marta, durante um ano, eu peguei as 40%, 60% ali da carteira, comecei a treinar. Claro que primeiro ela treinou a mentalidade dos colaboradores, gente, para começar a treinar os clientes. E uma coisa que ela falou aqui, muito, muito importante, não vai ser todo mundo, você vai transformar, e tá tudo bem. Você aceite isso que a gente quer, né? Às vezes a gente quer transformar, acha que vai transformar, a gente fica naquela ansiedade. E não é todo mundo que a gente vai transformar e tá tudo certo. Segue em frente e é isso. A carteira vai mudando, as pessoas vão mudando. Só que você falou uma coisa muito importante que eu vejo. Não só no mercado de contabilidade, tá, Adri? Eu vejo em todos os mercados. Essa questão da transformação das pessoas que trabalham com a gente. Você falou assim, Marta, a pessoa tem que querer. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, hoje eu recebi a notícia que uma colaboradora nossa pediu as contas lá. E a menina, assim, até que tinha, mas não aguentou a pressão. E a pressão é de segunda a sexta, das 8 às 18 e não tem mais que isso. Aí ela foi lá e pediu, como que tá sendo isso pra você lá? Como que foi? E aí você pega uma geração, que você falou, Marta, peguei uma geração antiga, fazendo transformação, tô com uma geração agora diferenciada. O que você tem feito para transformar essa mentalidade? O que você vê que realmente transforma? Até para ajudar o pessoal que está do outro lado, que também tem esses mesmos problemas que esse mesmo problema que eu tenho lá também. O que você tem feito para amenizar isso, esse impacto? Marta, não tem mágica, né? E não tem receita. Mas assim, o que eu tenho feito? Eu tenho investido, sim, precisa de investimento, não tem jeito, tá? No seu tempo, conforme você pode. Também não adianta a gente meter os pés pelas mãos, não vai funcionar, né? Mas hoje, por exemplo, a minha equipe faz um treinamento de RH a cada 15 dias. Nesse treinamento, a gente tem temas diversos. Por exemplo, como receber um feedback. Porque o feedback, gente, é uma ferramenta de gestão maravilhosa. Você tem que dar feedback para o funcionário. Porque ele tem que saber se ele está falhando. E muitos não vão gostar. E muitos você não vai transformar, não vai conseguir fazer ele entender que aquilo é bom para ele, porque ele vai crescer com aquilo profissionalmente, porque ele esteja lá na Serve até o fim da vida, ou ele saia de lá e vá trabalhar em outro lugar, em qualquer lugar onde estiver, aquele crescimento é dele. Ele cresceu, ninguém tira dele. Então, assim, é bom para ele. O colaborador precisa entender que as coisas são boas para ele também. Não é para a empresa. Ela quer que eu fique agora perdendo, sei lá. Vamos supor que o treinamento fosse fora do horário de trabalho. A gente tenta não fazer isso, tá? Mas vamos supor que um treinamento específico, só naquele horário, tem gente que não quer, não obrigo, tá? Mas aí eu já fico de olho, porque eu falo, bom, não quer se transformar, não quer crescer. Eu preciso de gente que queira crescer, para crescer comigo. Então, aquele funcionário, eu já
fico de olho, será que não quis? Ou alguma coisa pessoal específica naquele momento? Porque eu ainda tenho esse olhar também, a gente tem que ter um olhar humano também, né? Às vezes não é um momento para ele ali adequado e tá tudo bem, né? Mas a gente observa. E tem que querer crescer. Se não é aquele momento, você tem que ver ele querendo crescer em outro momento. Porque se ele não quiser, se ele não tiver essa virada de chave, não vai acontecer. Eu falo que a demissão do colaborador e do cliente, quando é o caso, é uma ferramenta de gestão. Ouviram, né, pessoal? Não é fácil você falar, vou demitir esse cliente, não quero mais atender, não adianta, ele está atrapalhando a minha operação. Mas pode ser que seja necessário. Claro, você não vai demitir sem antes recompor sua carteira, prepara, senta, conversa, tenta, mas se não tiver jeito, a melhor opção é essa, manter um cliente ou um colaborador que não caminha com a mesma cultura que você é prejuízo para a empresa, Marta. Isso eu demorei para entender, tá? Isso eu demorei para entender, porque não é fácil. Você fala, vou mandar um cliente embora? Como assim? Eu preciso de cliente. Tá, mas você já fez a conta? Você já viu o custo que esse cliente que não anda com você está te dando? Vale a pena atendê-lo? Atrapalhar toda a sua operação, mudar todo o seu processo de trabalho para atendê-lo? Então, às vezes não vale a pena. Ele está te gerando um prejuízo que você não está enxergando. Então, eu acho que essa crença, para mim, foi a mais complicada. Entender que a demissão do cliente e do colaborador é ferramenta de gestão. Porque, às vezes, é um alívio para o seu colaborador a hora que você manda ele embora. Que ele não aguentava mais, ele não estava aguentando a pressão, como você disse. Né? Porque ele não entendeu que aquilo não é pressão. Que aquilo é a vida acontecendo, né? E a vida acontecendo. Isso. É assim, todo trabalho, Marta, não é contabilidade. Aqui você é marketing. Exato. Todo trabalho tem pressão. Todo mundo tem prazo para cumprir. Não importa o trabalho que é. Vendedor não tem prazo para cumprir, mas tem meta. Exato. Para vender. Todo trabalho tem pressão. Então, assim, e tá tudo bem se ele não consegue. De repente, ele encontra um trabalho que a pressão para ele não é pressão. Exato. Né? Todo mundo se encontra, todo mundo tem o seu lugar. Mas se não é lá o lugar dele, não é lá e não vai acontecer. E ele pode estar sendo um peso para a empresa, um prejuízo para a empresa, ao mesmo tempo que a empresa também está sendo um prejuízo para ele. Porque ele também não está contente, mas não pede a conta, não fica lá parado, esperando ver se alguma coisa acontece, volta a ser como era antes. Ou, em alguns casos, a pessoa não aguenta e sai, pede demissão. E tá tudo bem, Marta. Porque do mesmo jeito que a gente tem direito de achar que um colaborador ou um cliente não está sendo bom para nós, o colaborador e o cliente também têm direito de achar que não é mais o lugar dele. E tá tudo bem. Então, aconteceu mais de uma vez de eu ficar naquela tensão para mandar alguém embora. Às vezes funcionário antigo da época do meu pai ainda, que sempre foi um bom colaborador, mas não conseguiu acompanhar a gestão, a transformação da gestão. E não encaixava mais, e eu tentei. Né? Eu estou falando de uma especificamente, assim, que vem na minha mente. Tentei, gostava muito dela. Aí tem até a parte pessoal, né? A mulher, às vezes, a gente não consegue, o homem é melhor para isso, né? E foi muito difícil para mim. Eu me preparei 1 semana, 2 semanas, como eu vou falar? Ai, meu Deus, eu não quero magoar, eu não quero que ela se sinta jogada fora, agora não sirvo mais, trabalhou tanto tempo aqui. E a gente vai criando aqueles medos e aquelas crenças e aquelas... E foi tão fácil, Marta, porque era tudo que ela queria. Então, assim, é uma ferramenta e a gente tem que aprender a usar as ferramentas. Né? Como mudar a cabeça da pessoa? Treinamentos, conversas, mudanças de processo. E se não der, não deu. Não vai dar para todo mundo. Você viu, gente? Que aula. Que aula. Muito bom. E o que você falou aqui, Dri, é isso. A gente tem as nossas crenças e fica empurrando as coisas com a barriga. Então, é começar a quebrar as crenças e usar, olha o que ela falou algo fantástico. Usa a demissão do cliente e do funcionário, do seu colaborador, como ferramenta de gestão. Mas foi o que ela disse, não é fácil.
Não é fácil, mas, por exemplo, mandar um cliente embora, que tá ali, que tem o honorário dele, tem certinho. Mas você parou para fazer gestão mesmo e olhar, né, aquilo, ver se de fato aquele cliente tá trazendo lucro ou não, né? A conta, a gente é tão bom em conta, faz a conta. Exato. O cliente tá te dando lucro, tudo bem, ele paga direitinho, não atrasa, paga lá o honorário bonitinho, você manda uma vez por ano lá a sua readequação de valor, né, correção, sei lá como é que é o contrato, né, mas reclama, não reclama, sempre pagou direitinho, manda aumento, ele paga, não reclama de nada, cliente bom. Você já fez a conta? Será que é isso? Que é como parece? Então, isso é muito importante também. Mas não é fácil, não vai ser fácil. E talvez não seja fácil ainda por muito tempo. Sim. Né? Eu tenho colegas aí nesses clubes de empresários que eu estou agora, as mentorias que a gente faz, muito network, muita amizade. E são os mesmos problemas, Marta. E alguns já estão nessa caminhada de transformação há muito mais tempo que eu. Alguns já estão transformados, já estão em outro patamar. E eles ainda têm algumas dificuldades. Vou mandar embora um funcionário antigo, ou um cliente que virou amigo, porque é 30 anos cliente, é da época que eu comecei. É uma dificuldade do ser humano, né? Não vai ser fácil, acho que fácil não vai ser nunca. Mas no começo é ainda mais difícil, óbvio. Porque você está quebrando uma crença, você está quebrando aí A gente carrega com a gente a nossa vida, né? As crenças são isso, a nossa história de vida, aquilo que a gente aprendeu com a vida mesmo, no dia a dia. E às vezes é tão difícil a gente quebrar aquilo, e talvez algumas a gente não consiga quebrar, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente conseguiu enxergar, com o que a gente aprendeu e continuar, você não pode parar. Paralisação, eu aprendi uma coisa esses dias, né? Diz que o nosso cérebro tem uma parte ali específica que a função dela é te proteger, Sim. né? A qualquer ameaça. Então, isso é amplo, tá? Qualquer ameaça de qualquer tipo e gênero. Mas vou tentar aí explicar. As 3 reações são te paralisar, te fazer fugir e te fazer lutar. Então, dependendo da ameaça e da sua história de vida, a bagagem que você carrega, ele vai comandar o seu corpo para uma dessas 3 reações sempre, né? Às vezes é bom fugir também. Não é toda vez que você tem que lutar, mas paralisar jamais. É isso aí. Em nenhuma hipótese, paralise. Tô indo por esse caminho, não deu? Volta para trás, não tem problema. Foge. Luta pro outro lado. Mas paralisar nunca. A hora que você paralisa, acabou. Acabou, já era. Tá vendo, gente? É isso, é sobre isso. Que aula? Ela tá falando aqui, a gente vai pensando nas coisas que tá acontecendo no dia a dia, aquilo que a gente precisa tomar de decisão. Bom, eu tô aqui refletindo, e você que tá do outro lado tá refletindo. E aí, continuando essa jornada, Adri, você começou a olhar ali pro marketing, pra vendas, quando você começou a fazer essa virada-chave, porque ainda, no Brasil, a gente sabe que tem 100 mil escritórios de contabilidade registrados. A gente sabe que tem os que não são registrados por aí. Então, vamos dizer que temos uns 120 mil. Só que o que eu vejo, que ainda o contador, profissional contábil, que virou empreendedor, ele tem muita dificuldade de vender os serviços, de fazer marketing, se mostrar, sabe? Não tem aquela confiança. Você disse que há alguns anos atrás nem Facebook tinha, então assim, estava no mesmo caminho. Sei que foi essa transformação de mentalidade que você teve em relação a marketing, vendas, para fazer essa virada de chave. Mas assim, me explica no detalhe o que você de fato assim, não, agora eu vou me jogar, agora eu vou fazer isso. E os resultados disso no curto, no médio e no longo prazo, como que tem sido? Marta, a virada de chave, sim, de entender que o marketing era importante, foi todo nesse processo de transformação. Foi uma das crenças mais difíceis para mim, inclusive, porque aí a gente envolve também o lado familiar, né? Que aí tem a crença do marido, vai expor os filhos, né? Porque a conexão com o profissional que vem de confiança, como o contador, você precisa gerar uma conexão além do profissional. Ele tem que entender que você é uma pessoa que nem ele. Isso. Então, assim, você vai lá fazer as suas propagandas no Facebook, no Instagram, você não pode falar só do técnico, você tem que mostrar quem você é.
né? Então, você tem que mostrar a sua família em algum momento, de alguma maneira, ainda que não seja uma exposição grande, mas precisa. E aí, também, dentro de casa, a gente pode ter a crença do esposo, da esposa, que também é difícil. Ah, mas eu não gosto, eu não quero que mostre os filhos, eu não quero que... Então, assim, existe mais essa dificuldade de você encontrar uma forma de fazer isso, sem que isso prejudique sua vida pessoal também. Mas eu comecei a ver, né, nesses espaços fora da caixinha, né, que os profissionais estavam fazendo e que estava dando certo e que tinha que fazer. E que tinha que ser assim. E aí fui também atrás de informação, fazer mentoria, conhecer marketing. Sempre falei, se eu precisar vender para sobreviver, não sei vender. Se eu precisar vender para sobreviver, eu morro de fome. Não sei quantas vezes na minha vida eu falei isso. Hoje, eu sou vendedora. Olha só. Porque a cara da sua empresa é você. A cara da sua marca é você. Se você não vender... Não espere que os outros vendam para você. Você vai ter indicação de clientes se você presta um serviço bom. Você vai viver de indicação? Vai vir quantos clientes por mês para você novos? 1 a cada 2 meses? Né? Você precisa vender. Ainda que você não seja vendedor, você tem que estar vendedor. Existem técnicas, né? Eu estou longe ainda de saber todas. Mas hoje eu já faço as coisas de forma intencional. Né? Seja intencional. Então, eu estou lá, por exemplo, na roda de mães dos amigos do meu filho. Vai surgir um assunto de trabalho. Vai surgir... Fala o que você faz. Conta um case de sucesso de um cliente seu. Conta quanto você conseguiu economizar numa operação tributária de um cliente seu. Porque ali pode ter empresárias que você também não sabe, do mesmo jeito que ela nem sabia que você era contadora. Né? Então, assim, faça intencionalmente, né? Essa crença de você vai ter que se expor para vender. Porque quem não é visto não é lembrado. Exato. Você tem lá o seu Instagram há 20 anos, você nunca colocou nada de contabilidade ali. Você tem um monte de gente da sua rede de amizade que nem sabe que você é contadora. Exato. E você está falando sobre isso, olha que interessante. Eu moro num condomínio e tem um grupo do condomínio lá, né? Onde tem um grupo das empreendedoras. E essa semana foi tão interessante que um contador falou assim: olha, gente, vou me apresentar aqui no grupo, eu tenho história de contabilidade, só divulgar, tal. E aí foi tão engraçado que várias pessoas, nossa, que legal, eu tava precisando. Eu estava precisando, tô pensando em trocar meu contador, vou bater um papo contigo, não sei o quê. Isso. Um grupo de condomínio. Eu fiz esse movimento intencionalmente. Não faz muito tempo, deve ter 1 ano mais ou menos, né? Eu falei, bom, eu vou começar nos grupos que eu tenho acesso. Ponto. Eu postei uma mensagem bem parecida com essa no grupo do condomínio. Mandei para minha mãe pedir para ela postar no grupo do condomínio do prédio dela. Passei para o meu marido, falei, bota aí no grupo do condomínio lá da chácara, porque não sou eu que tá ele. Todos os grupos que eu fazia parte, que não eram de contadores, né, das mentorias, sim, que era de empreendedor. Eu mandei uma mensagem. Porque ainda que ninguém me procure, ainda que ninguém esteja precisando, todo mundo vai saber que ali tem uma contadora. Exato. E uma hora, de repente, se precisar, vai mandar uma mensagem. Ai, gente, não tinha uma vizinha nossa que era contadora? Aí eu já falo, opa, sou eu, você está precisando do quê? Então, assim, seja intencional. Se mostre, precisa. Eu também não sabia. Foi um dos movimentos mais difíceis para mim esse. Aparecer. Fazer as coisas de forma intencional. Se tornar uma vendedora. Muito difícil para mim foi. Mas precisa também começar. Começa ali no seu grupo de condomínio. No grupinho de mães ali dos seus amigos. Gente, ó, nunca falei para vocês, eu sou contadora. Não sei se vocês são empresárias, não. Se vocês precisarem, tenho uma equipe bacana, vou dar um atendimento diferenciado para você. Fala. Tem que falar, a gente tem que aparecer, a gente tem que falar do que a gente faz. A pessoa nunca vai te procurar se ela não te conhecer. Tá vendo, gente? Ouviu? Então ela começou a ser intencional. Ela falou uma palavra aqui muito importante. Ela resolveu ser intencional. Dentro do grupo lá das mães, estava lá, sempre vai surgindo um trabalho e as pessoas não sabem quem você é. E você falou e aconteceu. E nessa transformação de 1 ano para cá, porque você está me dizendo, né, que olha, Marta, de 1 ano para cá, eu resolvi fazer várias ações. Como que tem sido esse crescimento? Você vê, agora a Marta sincera, não que a gente não tenha falado aqui, tinha sido sincera, mas assim, aquela pergunta, você está crescendo? Você vê esse crescimento acontecer? A pessoa, o que eu vejo, infelizmente, os contadores estão muito desanimados.
reclamando que nada dá certo, as coisas são difíceis, tal. Então, para você que tá aí do outro lado assistindo a gente, tá nesse sentimento, Essa angústia que com certeza a Dri já passou, que eu já passei. E aí, Dri, é possível ainda o escritório crescer, ter lucro, a pessoa conseguir ter uma vida melhor? Marta, é sim. Olha só, o marketing não é uma estratégia que te dá resultados em curto prazo. Tá? As pessoas precisam entender isso. Não, contratei a DPG faz o nosso site, ajuda a gente aí a fomentar o Instagram. Não vai acontecer se eles ficarem sozinhos lá fazendo as postagens técnicas. Não vai acontecer. Você precisa aparecer, você tem que fazer a sua parte, né? E é longo prazo. Não adianta você aparecer uma vez e achar que você vai estourar. Né? Acontece algumas vezes com os streamers, os youtubers, né? Nossa, viralizou um vídeo. Né? Entretenimento. Viralizou um vídeo, nossa, a pessoa estourou. Mas ela se manteve? Né? Não vai se manter se não tiver um conteúdo bom, se não tiver... Então, assim, é uma coisa a longo prazo, né? Mas dá resultado. Ó, a gente começou aí com a DPG 1 ano e meio. 2 anos. 2 anos, quase 2. Uhum. E no começo eu não fazia a minha parte, né? E comecei e tal, tô caminhando ainda, né? Mas eu já vejo o resultado. Que legal. Então, assim... Nem considero o período que a DPG trabalhou sozinho. Porque você, desde o começo, me falou. Você tem que fazer a sua parte. A gente sozinho não faz um milagre. Exato. Você é a cara da sua marca. E depois que eu comecei a fazer a minha parte, sim, eu já vi resultado. Não tão expressivos ainda em números de clientes, mas em números de leads, muitos. Então, assim, eu já estou ficando conhecida. Eu já estou ganhando autoridade. E já vieram clientes. Então, assim, é o que eu falei pra você. Não é um número, nossa, maravilhoso ainda. Mas sim, dá resultado. Mas a gente começou lá atrás, com a agência há 2 anos e com eu há 1 ano. Eu acho que tá ótimo o resultado. Estamos caminhando super bem. E daqui pra frente, agora que a minha mentalidade já está firmada nisso, eu já entendi, já tô fazendo, eu tenho certeza que vai dar bons resultados aí, cada vez num tempo menor, porque a gente já está na caminhada. Mas é longo prazo, marketing é longo prazo. Você precisa gerar confiança, o nosso serviço é um serviço de confiança. Então, a pessoa precisa te ver ali várias vezes, né? Para começar a gostar de você, sentir confiança no que você faz. Ó, essa contadora sabe o que ela está falando. Ela já me deu vários insights aqui que foi legal para minha empresa. O primeiro probleminha que tiver com o contador, ele já vai procurar você para te fazer, nem que seja uma consulta. Exato. Essa palavra, Marta, deixa eu aproveitar. Você não me perguntou, mas eu vou falar uma coisa. Pode falar. Me fizeram uma pergunta outro dia assim, ó. Adriana, você tem medo da inteligência artificial? Porque eu já ouvi de cliente até que a contabilidade ia acabar. A gente ouve alguns anos falando sobre isso, né? Eu não tenho. Muito pelo contrário. Primeiro, porque a inteligência artificial é lógica. E a gente nem sempre é. Né? E ela é alimentada por nós, né? Exatamente. A gente que deixa ela inteligente. Então, na verdade, a automação, a inteligência artificial, as ferramentas que a gente tem, tecnologia em si, é para ajudar você a fazer uma coisa melhor. Tenha um diferencial, né? Para oferecer. Porque daqui para frente, o que eu enxergo? Quanto mais você tiver uma consultoria diferenciada para oferecer para o seu cliente, mais você vai crescer. O contador que faz só a guia de pagamento do imposto, talvez acabe. A contabilidade nunca. Então, assim, começa a caminhada. Agora, gente, tanta oportunidade com essa reforma tributária. E isso que eu ia te perguntar. Tanta oportunidade para você oferecer isso como um diferencial. A gente já coloquei todo mundo, a minha equipe toda e eu, nós estamos estudando a reforma tributária desde o ano passado já. Muita coisa vai mudar, muita coisa ainda não tem uma definição, precisa de regulamentação, é tudo CCC, não é certo ainda, mas a gente já está estudando, porque a gente já está entendendo todo o processo, para a hora que for regulamentado, tá fácil, a gente já tem toda a bagagem. Então, é uma oportunidade, a reforma tributária é uma oportunidade maravilhosa para a gente estourar.
Show. E, gente, todo mundo que eu recebo aqui no meu podcast, conversa, tem essa mentalidade. Então, vai existir o antes e depois da reforma tributária. Vai existir. Aí se separa o joio do trigo. Ela já está se preparando faz 1 ano e meio. Porque muita coisa está mudando e vai mudar. Então, vai ficar nesse mercado quem, de fato, não vai ser mais o contador que só cumpre as obrigações. Não é sobre isso, porque isso daqui a pouco até o banco vai começar a fazer. A gente está vendo aí a tecnologia avançando, Sim. né? E não é sobre isso, no fundo, que o teu cliente quer. Então, ela falou algo muito importante. Inteligência artificial, automações, tudo vai vir para te auxiliar ao quê? A entregar algo estratégico para o seu cliente. Idria, a produção já avisou aqui que nós estamos... Nossa, passa voando, né? Nossa, uma hora voa. Não acabou ainda. Calma que a gente tá caminhando aqui pro final. Não acabou ainda, mas a hora, nossa, mas Passou muito rápido. Muito rápido. Olhando pro futuro, tá? Então, assim, eu quero que você olhe pro futuro e fale assim, Marta, daqui 5 anos, eu vejo que a contabilidade vai ser assim. E se as pessoas que estão assistindo a gente seguir por esse caminho, vai conseguir ter sucesso. Me fala qual que é a tua visão. Marta, o contador tem que sair da caixinha. Tá. Sair da caixinha. Eu falo que a gente tem 2 caixas, né? Uhum. A caixa do nosso escritório, que é onde uma boa parte tá. A caixa da contabilidade, né? Eu vou fazer uma mentoria. Aí faz uma mentoria contábil. Aí você vai estar só com contadores ali também. E nós temos a caixa do universo empresarial. Vai para essa caixa. Vai conhecer quem vai ser seu cliente, o que ele precisa. Começa a enxergar outra coisa que não seja balanço. Porque a hora que eu saí dessas caixas, foi a hora que eu enxerguei tudo. E aí sim, de acordo com o que faz sentido para você, na região onde você trabalha, o cliente que você quer atender, você vai montar a sua estratégia. Enquanto você não enxergar isso, não sair da caixa, não vai acontecer. E essa foi a minha virada de chave. Sair da minha caixa. Sentir que tinha alguma coisa errada e procurar aonde estava. E foi aí que eu fiz o movimento de sair da caixa de dentro do escritório e depois de dentro da caixa da contabilidade. Entendi. Muito legal. Isso aí vai dar um belo corte, hein, Flávia? Coloca aí, que essa fala dela aqui vai dar um belo corte. Muito legal, Dri. Nossa, que aula você está dando aqui de mentalidade, de mudança, de resiliência. Parabéns. Obrigada. Nossa, parabéns mesmo. Estou, assim, muito bom ouvir mulheres que tá ali no dia a dia e tá fazendo acontecer, né? Fazer essa questão de estar ali com o cliente, fazer o cliente mudar, entender que você precisou sair da caixa, não ficar na reclamação, e fazer, chamar as pessoas que estão ao seu redor, que nem você, olha, Marta, cada 15 dias a gente tem ali os colaboradores dando treinamento, fazendo as coisas com você, isso é muito bacana. E a pergunta que não quer calar, contabilidade te deixa rica? Pode deixar. Pode deixar? Pode sim. Certeza? Pode sim. A pessoa vai conseguir os sonhos dela. Pode. Contabilidade te deixa rico. Você precisa encontrar o caminho. Né? Te faz viver bem e te faz ficar rico. Aí é você que escolhe. Entenderam, né? Compreenderam isso? Dri, olha, é muito bacana ter te recebido aqui, viu? Obrigada, Marta. Vários ensinamentos. Você que está assistindo aí, sabe, pega aqui várias reflexões bacanas. Essa última fala dela de sair da caixa. Realmente, às vezes a gente fala assim, putz, eu tô nessa caixinha ainda. Preciso quebrar essas crenças. Preciso avançar. E é isso, aí ela tá aqui, ó. Olha só, 47 anos, gente. 47 anos de ter um legado, de ter pegado ali, o pai dela começou e ela continuar. E como ela disse, hoje as empresas duram 2, 3 anos no máximo. Olhe lá, se chegar aos 5. E tá aqui fazendo acontecer. Mas ela precisou rever todos os conceitos, os pré-conceitos dela e fazer essa virada de caixa. Agora, Adri, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado aí para os nossos colegas, para os seus colegas contadores e contadoras. Gente, começa o movimento. Sai da caixa, rever suas crenças, sua mentalidade. Tudo começa aí. A chave é essa. E aí, cada um dentro aí do seu objetivo, da sua região, daquilo que quer. Tem tantos caminhos para você seguir, mas sai da caixa e conheça os caminhos. É
Eu acho que isso é o mais importante do nosso bate-papo. Show, é isso, gente, é isso, tá vendo? É isso. Obrigada. Eu que agradeço, Marta, pela oportunidade. Imagina. Foi uma delícia, nem parece que passou uma hora. Acabei de olhar aqui, completamos 1 hora. Foi incrível, com certeza. Hoje a gente está em outro estúdio, nosso estúdio está lá reformando. Com certeza nós vamos bater um papo de novo. Quando você quiser. Vou te chamar novamente para a gente bater um papo. Foi muito legal mesmo. Por isso que eu gosto de trazer a mulherada aqui. Ela traz essa emoção, essa entrega mesmo para tudo que vai fazer. E mais uma vez, brigadão de coração. Foi show, tenho certeza. Eu que agradeço, que esse podcast vai ser um sucesso. Obrigada, viu? Obrigada. E você que ficou até aqui assistindo a gente, eu quero que você curta, compartilha, manda esses vídeos lá para os seus amigos. Sabia que quando a gente distribui conhecimento, mais a gente aprende? E você que não gostou, você já sabe, né? Manda lá para os inimigos, que afinal não é um conteúdo bom para você, vai ser para os inimigos, beleza? Grande beijo, tchau, tchau.